Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Meu convidado de hoje faz projetos maravilhosos na TV brasileira e brilha por onde passa. Ele está na capa da 7ª edição da revista People News, contando um pouco da sua história, e hoje ele vai estar contando a sua trajetória para nós, brasileiros cidadãos do mundo. Ele é apresentador da Band Rio e da Rádio Tupi. É com muito prazer que recebemos hoje o apresentador e jornalista Wagner Montes Filho. Confira. George Robert Talks. E hoje eu estou de frente com esse apresentador que é maravilhoso, sucesso absoluto no que faz, Wagner Montes Filho. Seja muito bem-vindo. Fala comigo, bebê, fala comigo, gato. Quero agradecer demais o carinho, as palavras elogiosas, isso vindo de você, que é um cara que eu admiro e respeito, é conhecido mundo afora. Olha que coisa, estou indo na sua aba, né? Estou indo aí, ganhando força em cima do teu trabalho, que isso para a gente é super importante. O que você faz é super importante, é o reconhecimento do nosso trabalho, brincadeiras à parte, né? Você nos dá voz, e isso faz a diferença, porque é o que a gente procura fazer com o povo todos os dias. Então, eu sou só gratidão. Mais uma vez, coloco aí os nossos programas à disposição sua, né? Seja o programa da Band, seja na Super Rádio Tupi, rede social, o que você quiser, bebê. Eu estou dentro, junto e misturado. Muito obrigado, meu querido. Olha, a recíproca é verdadeira. Você sabe, daqui a gente acompanha o trabalho que você vem fazendo, vem desenvolvendo esse trabalho como comunicador, e isso você desenvolve com muita maestria. Parabéns. É muito bom assistir você, ver o seu trabalho, acompanhar tudo que você vem desenvolvendo, e o melhor de tudo é você sempre na preocupação do que vai informar, do que vai verbalizar para o nosso público. Agora, eu que entrei um pouquinho aí, né, tomei um pouco o seu público, né, eu estou falando que é nosso. Nós somamos. Eu lido esse público também internacional com você, e com certeza a gente está longe, mas a gente te aplaude de pé. Muito obrigado. Um prazer. Bom, prazer é todo meu, Jorge. Assim, sem querer te cortar, cara, uma coisa que eu costumo dizer é que as pessoas que me acompanham jamais vão se decepcionar. E eu tenho muito orgulho do que eu faço, não único exclusivamente preocupado com o resultado, porque isso é relativo, mas por ser de verdade. Assim como você, com as suas opiniões fortes, vem sendo. E para ser de verdade hoje, tem que ser muito brabo. Ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo, nessa fase onde é mais fácil justificar o errado do que lutar pelo certo. Então, saiba que a admiração é recíproca, é mútua, e que eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bom e produtivo para todos nós. Que bom. Então, vamos lá. Olha aí, gente. Depois, né, disso tudo, falar o quê? Por trás de um homem bem-sucedido tem uma história belíssima. Uma história de um cara que cai, levanta, não desiste, acredita que tudo é possível. Como foi a infância de Wagner Montes Filho? Olha, George, as pessoas... primeiro que é o seguinte, a gente sabe que tem muita gente para julgar, para apontar o dedo. E isso não me preocupa, porque quem é de verdade sabe quem é de mentira. Pode parecer frase clichê, mas a gente sabe que se encaixa muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Quando as pessoas me veem andando hoje num carro de luxo, quando as pessoas me veem morando num lugar legal, jantando, almoçando num bom restaurante, proporcionando para minha família momentos, né, que a gente sabe que não são baratos, as pessoas falam o seguinte: herdeiro. Se tem uma coisa, claro que eu herdei do meu pai, mas eu daria tudo que eu herdei para tê-lo aqui comigo. Mas o mais importante foi o nome, o legado
os ensinamentos, né, e o amor do povo. Isso, para mim, é o mais importante, porque dinheiro, se usado com irresponsabilidade, ele acaba. O Verdade. talento, ou você tem ou você não tem. Se você for bom, você fica. Quantos filhos de filhos de filhos de grandes nomes pararam no meio do caminho? E eu, graças a Deus, sigo firme e forte na luta, grande parte por conta do que a gente vai falar agora, que é a minha infância. As pessoas costumam falar assim, ser o filho do Wagner Montes é mole, deve ter sido playboy. Olha, não tem problema nenhum em ser playboy. Não tem problema nenhum em usufruir do que o pai conquistou. Mas foi bem diferente. Eu fui criado pelos meus avós em Marechal Hermes, subúrbio do Rio de Janeiro. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, porque meu pai já dizia o seguinte: você quer um carro com 18 anos, você trabalha para comprar. Claro que na época eu não administrava isso tão bem, porque eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Você ligava a televisão, você via ali um pai famoso, rico, onde as pessoas me questionavam por que eu estava distante, por que eu estava sendo criado ali, por que eu estava trabalhando aos 14 anos de idade. E hoje eu posso falar, até pela força que a gente tem, que eu sou muito grato por isso, pela forma com que ele me educou. Gostaria de ter tido uma vida diferente? Gostaria. Não pude, não. Então eu faço isso com meu filho. Porque é o seguinte, não é o que você dá, é o que você faz. Eu Uhum. posso dar uma Ferrari para o meu filho. Se eu estiver sendo pai, porque tem gente que substitui o amor de pai, o cuidado e a responsabilidade pelo dinheiro. Pelo Aí dinheiro. a chance de ser um ingrediente, né, para o fracasso é muito maior do que para o sucesso. Quando você é pai, se você puder dar o melhor para o seu filho, dê. Não ligue para o que os outros vão falar. Para que você vai criar uma falsa sensação de dificuldade se essa sensação não existe? Você tem que mostrar para o teu filho o valor daquilo ali. E que se você dá e ele não aproveitar, não valorizar, você toma. E aí são outros 500, aí você segue um caminho diferente. É o que eu procuro fazer. Eu tive uma infância raiz. Pipa, bolinha de gude, balão ainda não era crime. Então, assim, meu filho não. Meu filho, a gente tem que escolher ou fica no celular ou sai para o shopping. Tem que ser dentro de um condomínio, você não pode mais ficar largado na rua. Aí fica aquela contradição. Seguinte, o que é melhor? Bota ele na rua correndo o risco ou deixa no celular onde tem uma porrada de tarado, uma porrada de 7-1 tentando se aproveitar da vulnerabilidade da criança? Por mais que a gente fale que a gente vai acompanhar, desculpa, não dá para acompanhar, a gente pode minimizar o risco. Olha como são situações diferentes, oportunidades diferentes. Então, para que eu vou tentar? Isso é uma opinião minha como pai, como Uhum. filho, como profissional. Para que eu vou tentar simular algo se hoje é tudo simulado? Hoje dificilmente você vai achar uma pessoa que tem coragem de botar a cara e largar o aço na parada errada, que tem vontade de expressar a sua opinião sem se preocupar em ser criticado, ser cancelado. E eu procuro fazer isso. Mas eu só sou o que eu sou, só dou valor porque eu dou valor, e só faço o que eu faço porque eu tive a infância que eu tive. Isso não quer dizer que o fato de eu dar para o meu filho tudo que eu tenho vontade de dar e lasque-se, né, vai fazer dele um garoto que não tenha autorrealização, que não seja bem sucedido. Não estou falando único exclusivamente bem material financeiro, profissionalmente realizado. Não, pelo contrário. Se está tudo se atualizando, está na hora da gente se atualizar, parar com esses argumentos antigos. Experiência é importante quando você aprende com ela e usa dentro da realidade, que você se encontra da melhor forma possível. Fora isso, quem vive de passado é museu. Né? Então, assim, meu irmão, eu sou muito grato por tudo. Só isso. É muito bom você falar sobre isso, porque quem te vê pela televisão não imagina que você foi criado pelos seus avós, em Marechal Hermes, né? Foi isso que você falou. O seu pai já era um ícone na televisão. A sua mãe, Pai e mãe, exatamente. como modelo, Kátia Pedrosa já era um ícone também no que fazia, né? Então, quando você traz a família, o importar da família, como é importante, né, a família na vida do filho, e você como pai se preocupando em prover o melhor para o filho, o seu filho, é aí que está a beleza. Eu acho que é muito bonito esse se preocupar, né? Por mais que você foi criado pelos seus avós, nunca faltou para você algo que é Exato. muito importante:
a educação, É isso. respeitar o outro, mesmo você de longe vendo seu pai, sua mãe desenvolvendo um trabalho de excelência na televisão. E assim, Jorge, eu não posso reclamar, porque é a realidade de muita gente, filhos de pais separados. Meu pai e minha mãe, fui criado nos avós, fui jogado ali. Não, não fui. Minha mãe estava em São Paulo buscando o pão de cada dia. Meu pai estava em São Paulo trabalhando para cumprir com as suas obrigações, uma vez que ele fez o filho, e assim ele faria, ele fazia. Quando eu morei até os 21 anos de idade, que foi quando eu me aproximei fisicamente dele de forma mais efetiva, eu cheguei a morar 5 anos em São Paulo, por quê? Porque minha avó morreu. Eu chamava minha avó de mãe, minha mãe de Kátia, para você ter uma noção. Uau. Minha avó faleceu, então assim, meio que desestruturou a família, meu avô não ficou legal, eu fui morar com a minha mãe. E aí, quando eu fui para São Paulo, meu pai veio para o Rio, desencontrou mais uma vez. Então, eu creio que eu sou muito assim, eu não falo de religião, eu falo de fé. Eu sempre fui muito, deixa Deus ser Deus e a gente faz a nossa parte. Se tinha que ser assim, maravilha. Eu tinha duas formas de pensar. Mola justificativa, propulsora para a vitória ou justificativa para o fracasso. Eu optei, por trabalhar, lavei carro, fui atendente de telemarketing. Inclusive, hoje eu sou um dos maiores, arrisco dizer que eu sou um dos mais combativos quanto a vagabundo bom, vagabundo morto, a cair para dando a coisa errada, e defensor da boa polícia. Engraçado que no telemarketing eu fui atendente do 190, novo 90, Wagner, boa tarde, para sua segurança, sua ligação está sendo gravada, que posso ajudar? Então, assim, olha como é que a vida vai se desenhando, né? Então, assim, vamos lá, estava falando em relação a quem eu sou, o valor que eu dou, né? Ô, George, a gente pode estar dentro de uma Ferrari. As pessoas têm muito isso. Primeiro, o importante é a intenção. Se você posta... Primeiro, eu não posto nada de carro. Né? Eu posto quando eu estou correndo, porque eu gosto de velocidade, vou para o autódromo, corro com meus amigos, é a minha terapia. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Você parece que se dá bem na vida, fazendo certo, você tem que ter vergonha. Você não pode mostrar porque vai parecer ostentação. Não, é relativo. Como eu falei, o que vale é a intenção. É o que você faz e por que você faz. Você não pode ter vergonha se você conquistou certo. Tem gente conquistando errado e não tem vergonha na cara, tá mandando no país. Eu não estou falando de política, eu estou falando, seja no ramo empresarial, seja no ramo religioso, não importa. Então a gente não tem que ter vergonha. Eu declaro absolutamente tudo, vira minha vida de ponta cabeça, eu falo no ar. Vira minha vida. Se eu ando assim é porque eu posso. E outra coisa, eu posso estar dentro de uma Ferrari, abrir o vidro e falar com qualquer um, tratar todo mundo com carinho e respeito. Você pode estar num carro infinitamente mais simples, você pode estar dentro de um ônibus e ser soberbo. Tem a ver com caráter. Verdade. Gratidão, empatia, você não compra, você não conquista. Ou você tem, ou você não tem. Então, as pessoas querem romantizar. Você viu? Chegou todo metido no carrão. Não, eu cheguei lindo no carrão. Sabe? Eu cheguei porque é o seguinte, quero ver fazer o que eu faço. Para as pessoas que nunca tiveram oportunidade de assistir, é só você ver na minha rede social. Vai lá, eu bato de frente com a coisa errada sem preocupação. Mas por quê? Porque eu defendo o que eu acredito e conheço. Se eu tiver que mudar o rumo disso, eu perco o tesão do que eu estou fazendo. Se você, Robert, tiver que fazer o seguinte, George, eu vou ter que tirar esse fundo porque estão comentando. Eu vou ter que tirar esse cordão porque tem gente falando. Você vai virar e falar assim, deu no saco, eu não preciso disso aqui para nada, eu tento fazer minha parte. Outro dia aconteceu de sair um determinado comentário a respeito, não, você faz piadas de quinta série. Porra, o mundo precisa disso. Eu não faço a piada com a intenção de ofender ninguém. E eu sei que eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho o meu limite e vou continuar fazendo. Tem uma porrada de canal, muda a porra do canal, desculpa, a porcaria do canal, se for o caso. Só que a pergunta é, o que eu estou fazendo está me deixando feliz e dando orgulho para minha família? Ou seja, eu estou cumprindo aquele meu papel, a missão que Deus me deu de lutar pelo bem e lutar pelo futuro do meu filho, porque eu, graças a Deus, se perguntar para mim, você tem sonho? Não tenho mais. Meu sonho é continuar fazendo o que eu faço, porque tudo que eu queria eu conquistei. Eu não sou preso à vaidade, eu não sou preso. Quem me conhece sabe. Então, assim, o que eu quero dizer é, ao invés de você ficar falando besteira, pensando em só ali se preocupando em criticar, faz a tua parte. Será que a tua crítica vai somar alguma coisa para que a gente tenha um país melhor? Não, o meu trabalho vai. Então, lasque-se, dane-se. Aí eu pego e mando, porque senão não sou eu. Mandei um texto, né?
Uma jornalista respeitada de um veículo de comunicação grande. Você ficou puto da vida? Não fiquei, meu irmão. É o que ela tem para oferecer. E outro, eu respeito, só que usa argumentos válidos. Usou o exemplo de um petisco que eu falei o seguinte: você conhece, já comeu bolo ovo? Não. Bolo de ovo. Porra, qualquer um que ouve pensa besteira, pode pensar besteira. Eu brinquei com a Mincader. Falei, a mim, todo mundo riu, mas eu tô falando sério, um petisco tal, não sei o quê. Ao invés de eu debater, fui lá e gravei um vídeo. Se você não conhece bolo ovo, tá aqui, ó. Tem que conhecer, contei a história. E eu não vou partir para o enfrentamento, porque não me cabe. Por que eu estou citando aqui? Porque você é um profissional que eu admiro, porque você tende a usar a missão que você tem para enaltecer o outro. Uhum. Vai dar nota. Nota. Sabe? Nota a gente tem que dar para a escola de samba, na época de carnaval. Nota a gente... O mestre, o professor, que é, né, quem está ali como instrumento importante para o futuro melhor, está ali para dar nota, te testar. Mas e aí? E aí ela faz lá o trabalho dela, eu faço daqui o meu, mas é o seguinte, o problema é que as pessoas divulgam, né? Determinadas pessoas têm acesso a essa informação e nem sempre a tua resposta tem a mesma pressão. Pode ter uma pressão até maior, mas não é a mesma pessoa, talvez, que leu e interpretou. Então, para quê? Sabe? Por que a gente não faz a vida mais leve? Por que a gente não faz as coisas acontecerem de forma mais positiva? Para que já está uma porcaria? O Rio de Janeiro está um absurdo de perigoso. Aí você imagina se eu chegar e falar assim, olha, grande parte da polícia é corrupta. Porra, o morador de comunidade vai falar, ferrou, já tem que lidar com vagabundo. Agora entrou a polícia, estão dizendo que a polícia é cheia de vagabundo. Então eu estou lascado, só na minha trozoba, então. Então é o seguinte, não, é minoria, eu continuo acreditando que é. A boa polícia está indo aí. Infelizmente não gostaríamos que tivesse isso, não fosse necessário, mas não teria confronto se não tivesse vagabundo. Então vamos lá. Boa polícia, protege o nosso povo. Fica no meio disso tudo, tá? É um risco absurdo? É. Mas você não vai pedir licença para vagabundo sair. A ponta da nossa última barreira entre o bem e o mal é a polícia. Mas erro do Estado, porque durante anos se fez omisso. Maravilha, mas não muda. Infelizmente, a gente que segura a marimba mas a ponta, quem está partindo para o enfrentamento, é a polícia, é o instrumento que a gente tem. Verdade. Então, sabe, você entende que é tudo jeito de se enxergar a coisa? Como é que eu vou chegar e falar assim, olha, tá chovendo. Poxa, mas tá chovendo. Que dia horroroso. O que dá para fazer na chuva? Se veste melhor. Faz um tchaca-tchaca na buchaca bem gostoso. Dá uma esquentada. A gente sabe que nessa época de frio é complicado, né? Porque às vezes você vai procurar ali, né, tá meio morto, mas né, dificuldade de encontrar, mas depois que encontra, é felicidade, né? Tá meio cabisbaixo. Então, assim, por que não levar desse jeito? Por que você não tira esse sorriso do rosto? Porque, cara, o nosso cartão de visita é o sorriso. George, felicidade incomoda quem não é feliz e satisfeito. O que eu quero dizer é o seguinte, falo no ar, não gostou? Morre. Porque eu não vou deixar de rir, ainda mais eu gastando 60 pau nos dentes. 60 pau, né? 60 mil reais nos dentes. Então é o seguinte, irmão, sorria. Vamos ver a vida de um... Então, cara, de verdade, para mim é super importante bater esse papo, porque as coisas chegam, a mensagem chega, mas de uma forma espontânea. Não, no nosso caso, assim, a oportunidade que você está me dando me permite falar de forma espontânea, né? Às vezes com o objetivo de corrigir alguns desvios, assim, mas nada que vá fazer eu parar, pelo contrário, me dá mais tesão para continuar, e eu vou te falar, eu sou muito movido ao tesão. De verdade, tesão pela minha profissão, tesão pela vida. Robert, como é que eu não vou? De verdade, como é que eu não vou agradecer se eu narro todos os dias, eu trago 50, 40 matérias, onde na sua grande maioria coisa ruim acontecendo com o povo. Se você não abrir o coração e olhar, falar, caceta, meu irmão, podia ser comigo. Então, beleza. Então, eu agradeço, vejo de que forma eu posso ajudar, e aí eu posso, seja com um sorriso, com uma fala, ou através de uma iniciativa, apesar de acreditar muito, sou muito contra ajudar e ficar postando. Aí tem gente que fala, mas pelo menos ajudou. Depende, isso é muito fácil eu ajudar, né? Eu dar 1 milhão, eu doar 1 milhão, se a quantidade de visualizações que eu tenho vai me dar 10 milhões.
Né? Se não desse os 10 milhões, será que ajudaria? Ah, mas é incentivo porra nenhuma, porque na época não tinha rede social, não fazia. Né? Então, assim, mas na Bíblia já diz, a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Então, tudo é intenção. O que eu quero? O que eu imagino? O que eu desejo? E, cara, de verdade, foi o que eu te falei, eu só desejo seguir firme e forte na minha luta. Legal. Muito bom, muito bom. Com tudo isso que você trouxe para a gente, seu pai, ótimo comunicador, sua mãe, televisão, quais foram suas fontes de inspiração? E eu tive duas mães. Você, duas mães, né? Não podemos esquecer ainda que tem a Sônia Lima. Nossa Senhora, a quem eu devo muito também. Deus me abençoou demais. É uma pena que eles nos deixaram. Minha mãe morreu 6 meses antes do meu pai, né? Mas Agora, foi o que você falou. com todos esses astros na família, você, obviamente, você se sentia inspirado em vê-los fazendo todo esse trabalho, né? É inevitável, né? É inevitável, mas academicamente foi complicado para você chegar à conclusão que você queria ser um comunicador? Olha, rapaz, eu vou te ser bem sincero. Eu sempre soube que eu tinha um desenrolar maneiro. Por quê? Porque eu, desde novo, trabalhei com venda, eu sempre fui muito de falar, para você ter uma noção, na escola, né? Eu, infelizmente, não é motivo de orgulho nenhum, mas, pô, repeti 3 anos, fui convidado a me retirar de 3 escolas. Pô, cara, peraí, minhas 2 mães saíram na Playboy. Aí me zoavam. Eu caía na porrada, saía na porrada, batia em todo mundo, porque eu não sabia administrar isso, né? Pô, tem gente que tem dificuldade de receber, de ver a mãe receber um elogio, imagina o que eu ouvia, né? Olha, Vaguinho, a revista só tem uma página. Você entende, né? Então, pera lá. Mas o que eu quero dizer com isso, cara? Assim, motivo de muita honra, claro, ter aprendido com os melhores comunicadores do país, e isso para mim é algo que eu só tenho que agradecer. Eu fui me aproximar, como eu falei, do meu pai aos 21 anos. Então, até então, eu cheguei a montar com um amigo uma agência de publicidade. Eu trabalhei em tanta coisa que eu confesso, até eu me aproximar do meu pai, o meu nome para mim, ele era meio que um peso. Peso assim, tudo que eu montava, sempre que iam fazer referência à minha pessoa, eu falava Vaguinho. Eu tenho orgulho de carregar o nome Wagner Monte. Meu pai, quando eu nasci, falou: nasce o verdadeiro Wagner Monte. Sempre meu pai falava no ar, ele falava: porque meu nome é só Wagner Monte, eu não tenho filho. Eu boto filho, porque por várias vezes eu confirmei evento ter a voz igual. Oi, aqui é o Wagner Monte. Aí chegava lá aquela cara de decepção. Porra, eu achei que fosse o pai, né? E desculpa a tosse, porque tá frio no Rio de Janeiro, sabe como é que fica o carioca, né? Então, por bem. Aí eu botei o filho. Mas assim, até então, até os 21 anos, era Vaguinho. Sabe, eu queria que as pessoas gostassem de mim pelo que eu tinha para oferecer, não só por eu ser filho do Wagner Monte. Tá aí o porquê que tudo que eu passei soma com o que eu vivo hoje. Aí vamos lá. Eu entrei para os bastidores da política, ajudei meu pai. Com 30 anos de idade, já sendo pai, meu pai ainda vivo, me apareceu uma oportunidade de fazer um quadro no SBT chamado O Rio que o Rio não conhece. Então eu pensei o seguinte: cara, só sai coisa ruim de comunidade, né? De matéria. Falei, cara, tem tanto projeto social legal, tanta gente com talento. Eu vou mostrar. Aí eu criei o Rio que o Rio não conhece, né? Justamente para poder dar visibilidade a esse tipo de coisa. Falei, cara, a TV precisa disso. Aí, né, inteligentíssimo, eu peguei a minha mãe, a mãe de coração, Sônia Lima, e falei, vamos lá gravar os primeiros episódios comigo, né? Me ensina. Aí ela me ensinou, mostrava para o meu pai, ele... teu lugar na política, a TV é teu irmão. Só que eu tinha falado com meu irmão. Eu falei, Di, eu quero. Ele falou, quer, vai lá e faz. Foi um dos meus maiores incentivadores. Hoje eu sou um dos maiores fãs dele. O cara é multitalentoso, multifacetado. Ele é poliglota, fala 5 idiomas, diretor, produtor, ator. Ele é tudo ao mesmo tempo. Dançarino, coreógrafo, porreiro. Aí minha mãe foi lá e falou. Aí quando eu cheguei pro meu pai, eu falei, pai, eu quero fazer isso aqui. Como assim? Aí eu mostrei ele, tá uma merda. Eu falei, então maravilha, vai lá e fala pra mãe, foi ela que produziu. Tá maravilhoso. Ele esqueceu que dos 20 aos 30, eu já estava colado nele e a gente aprende as malemolências. A gente já sabe como é que joga o jogo. Aí ele, tu é muito filha da mãe. Eu falei, E aí, eu até postei nas minhas redes sociais recentemente, bateu 1,5 milhão de visualizações esse vídeo, um trechinho de um vídeo
que ele divulga esse quadro. Ou seja, cara, você imagina você ter a validação do teu maior ídolo, do teu pai, falando assim, olha, uma hora eu vou parar, e aí é com ele. E olha onde eu estou hoje. Sabe? Gostaria que ele estivesse aqui, gostaria que minha mãe estivesse aqui, claro que sim. Mas a gente não cabe a gente julgar o que aconteceu e por que aconteceu. Sabe? Então, assim, sem sombra de dúvidas, eu me apaixonei pela comunicação, não vou nem falar pelo jornalismo, pela comunicação, e a comunicação pode ser via internet, mesmo que seja numa profissão como vendedor, por conta da minha família. E dar continuidade ao legado, escolher o caminho, na verdade o rio só corre para o mar, eu meio que, por mais que eu tentasse mudar assim a direção, porque eu fiquei no SBT até meu pai precisar verdadeiramente de ajuda, quando eu saí, né, e aí foram os meses mais difíceis para a gente, só fui contratado pela Record um ano depois, graças à minha mãe, Sônia Lima, que brigou ali, né, manteve o papo em dia para que eu tivesse essa oportunidade. Então, que eu falo sempre, gratidão, não para ela sabe quanto eu a amo demais, e eu sei que a recíproca é verdadeira. Muita gente, inclusive, chegou a falar, sabe como é que é, né? Envolve dinheiro, madrasta, filho, filho postiço, na hora que acabar tudo, a gente se aproximou mais. Eu arrisco a dizer que eu a respeito mais, até pelo que ela passou, o que ela fez pelo meu pai. Né? Eu posso dizer que a cada dia que passa eu amo mais. Então, assim, você entende que não existe uma regra? É caráter, faz parte da gente. Então, claro, tiveram uma influência gigante e, poxa, eu fiquei com o lado mais fácil, eu ainda herdei o carinho do povo, né? Eu só tenho que devolver esse carinho. Quem faz diferente é um idiota, tem prazo de validade, e a gente sabe que, infelizmente, na nossa profissão tem muita vaidade envolvida. Né? Por isso que a gente incomoda. Então, que a gente continue incomodando meia dúzia de 5 ou 6, porque na sua grande maioria a gente é muito querido, graças a Deus. É isso, sensacional. Gente, hoje eu estou de frente com esse homem que é apresentador da Band Rio, da Rádio Tupi também, e ele faz a diferença, ele chega, dá o recado. Quem gostar, gostou, quem não gostar... Se me der um programa depois de meia-noite, eu falo a palavra, que a gente sabe que quando você manda um bem mandado, a pessoa que merece vai, né? É verdade, é verdade. Bom, como o nosso programa está para todos, para todas as idades, não vamos chegar lá. Por isso que eu falei a partir de meia-noite. Meia-noite. Mas é isso aí, gente. Para você que quer segui-lo, saber mais sobre a agenda diária dele, fica na tela para todos vocês a rede social. Dessa forma, você pode estar mais perto do seu ídolo e também fazendo a pergunta que você quiser. A gente vai para um rápido comercial e voltamos já já. George Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45. E cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust.
Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. Robert's Thoughts. Estamos de volta dos nossos comerciais. É com muito prazer que hoje, aqui direto dos estúdios da GRT Broadcast, eu tenho aqui com a gente esse cara que é um galã, inteligentíssimo e está fazendo o maior sucesso. Hoje, eu posso dizer que ele ganhou um público nacional e internacional pelo trabalho que vem desenvolvendo. Obrigado. Querido, existe a comparação. Você é tão parecido com seu Parece. né? Então, é uma mistura da Kátia com seu pai, mas você lembra muito seu pai? Tem essa comparação do público em relação a pai e filho? E como é isso para você? Olha, eu vou te falar, eu achei que ia ter mais, porque apesar de eu ter sido criado distante, eu sou muito igual a ele, né? Os trejeitos, as brincadeiras. Uma vez antes mesmo dele falecer, antes mesmo de eu começar na TV, eu falei, pai, o que eu faço para ser 10% do que você foi, do que você é? Ele virou e falou assim, seja você. Sabe, se tiverem que gostar de você, vão gostar de você pelo que você é. Tanto é que, voltando para a parte do até os 20 anos de idade, que o nome pesado, que eu usava o Vaguinho, quando eu fui contratado na Record, eles me perguntaram, o caminho mais fácil era Wagner Montes. E é o meu nome. Eu falei, não. Se tiver que gostar de mim, eu levo o legado do meu pai, eu carrego o legado do meu pai, vou dar continuidade com muito orgulho, seguiria as orientações dele, ele estando aqui ou não, né? Até porque eu sou privilegiado. Assino Wagner Montes, para mim é motivo de muito orgulho carregar esse nome, mas eu crio agora agora eu começo uma nova história. E essa nova história, ela tem que ser continuidade daquela de 2009, 2008, quando eu era chamado de Vaguinho. Então, se tiver que gostar, vamos divulgar Vaguinho. E graças a Deus, apesar de ser apresentador de um programa policial, né? Eu sou chamado de Vaguinho, eu sou chamado de bebê, que eu fala comigo, bebê. Aí, você vê como é que as coisas são, né? Eu ouvi de um colega, quando é que você vai parar de imitar seu pai? Quando é que você vai parar de usar o bordão do Gustavo Lima? Quando é que você vai parar de criticar os meus comentários? Deixa eu falar uma coisa. Porque eu gosto do A, não quer dizer que eu não goste do B. Quando eu não gostar do B, eu vou deixar claro. Então, eu pouco me importo com que essa pessoa que não quer somar, só quer dar uma brochada na gente, pensa. Outra coisa, eu sou mais velho que o Gustavo Lima. Ele ficou mais rico e mais famoso muito antes de mim. Né? Mas o bordão eu uso antes mesmo. Então, não existe isso. Então, você vê as preocupações bobas que as pessoas têm quando não podem e não conseguem ser ou fazer o que você faz. Isso, para mim, também é motivo de muito orgulho. Como eu falei, vamos lá. Quando é que você vai parar de imitar seu pai? Pô, eu pareço com meu pai porque eu sou filho dele, né? Porque seria estranho se eu fosse filho de alguém que estivesse próximo à minha família. Né? Ou melhor, parecido com alguém que estivesse próximo à minha família. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu achei que teria mais comparação, mas não. Foi muito pouco, porque sustentar personagem é difícil. Quando eles viram ali que eu era daquele jeito, né, que eu não estava tentando imitar, as coisas começaram a se acalmar. E olha que eu recebi pouquíssimas mensagens, mas como eu te falei, eu entendo a importância de todo mundo e eu faço questão de ler e responder. Hoje eu já não consigo mais responder todo mundo, mas acompanho. Justamente porque é isso que move a gente, motiva a gente, valida o que a gente faz. Aí as pessoas que mandavam mensagenzinhas assim, até hoje, quando mando mensagenzinha, né, achando que eu não vou responder por causa do politicamente correto, eu dou uma resposta, ou a pessoa fica minha amiga ou ela some de vez. Né? Porque eu não tenho rabo preto, eu não tenho esse negócio de verdade. Se tiver que xingar o xingo, a mesma facilidade que eu tenho para mandar beijo, eu tenho para mandar a pessoa se catar. Sabe por quê, Jorge? Vamos lá. Mas você vai pegar meu vídeo, vai postar, maravilha. Eu só falo a respeito se tiver uma coletiva de imprensa. Eu quero todo mundo de uma vez, só que é para não ficar enchendo meu saco. Isso eu falei por causa disso. Tirou de contexto, o texto está aqui, o vídeo está aqui. Você, né, é quem eu falei, vá, aí mando de novo, não tem problema. Por isso que ninguém faz. Eu tenho 5 anos de dever e não tenho processo. E olha que eu sou quem mais me enfio a porrada no português, claro. É menor infrator, não pode dizer quando não cometer crime porque é ato infracional, tem uma lei que o protege. Beleza, tem uma lei que o protege.
Mas qual é a lei que protege a gente? Quem é que protege a gente? Então é o seguinte, é vagabundo novo, vagabundo velho. Tem 12 ou tem 70, se cometeu crime, é criminoso. Nos Estados Unidos, a gente sabe que, independentemente da idade, dependendo do crime, vai apodrecer na cadeia. Ah, é coisa cultural, vai de estado para estado. Eu acho, inclusive, que no nosso país, podia ser assim. Porque tem muita gente dando canetada sem conhecer a realidade do Rio de Janeiro. Né? Talvez isso aí fosse melhorar um pouquinho, mas esse é um outro 500. Então, por exemplo, quando eu defendo o que eu acredito, confio, quando eu defendo aquilo que eu aprendi a defender dentro de casa, eu tento de alguma forma manter os valores da minha família, as coisas foram acontecendo, o resultado foi aparecendo, eu estou aqui fazendo o que eu faço hoje, sabe? Foi inevitável. Me incomodou? Pelo contrário. Fala assim, por exemplo, eu usei durante um tempo os bordões do meu pai, como forma de homenagem, né? Mas chegou um determinado momento que eu falei, tá bom, eu já homenageei, agora eu vou homenagear o meu pai, seguindo as suas orientações, defendendo os seus valores e fazendo o papel de sujeito humano. Então, você tem coisas que você vai moldando, você vai melhorando, você vai atualizando e a vida vai te devolvendo. Como é para você essa relação televisão e rádio? É um complemento. Eu vou dizer, já me perguntaram o que eu gosto mais. Eu acho que eu gosto do que eu faço. Né? Se eu faço no banheiro, se eu faço na TV, se eu faço na rádio, dá no mesmo. Então, assim, só preciso de espaço. Eu amo o que eu faço, Jorge. Amo. A rádio tem aquela troca direta com o ouvinte, é muito legal. Mas a TV te permite a pessoa ouvir o que você tem a dizer olhando no olho, sabe? Mesmo que a gente não esteja perto. E aí, o povo liga o rádio, liga a TV, me recebe. Pô, só agradeço. Quem está de fora não consegue compreender isso que a gente sente ao conversar com o nosso público. E acha que, não, os caras estão fantasiando. Mas eles não sabem o como é gostoso a gente conversar com o público. E outra, com essa tecnologia que a gente não... A gente vem de uma era que a nossa tecnologia não tinha essa expansão toda. Somos a última geração antes da internet. Somos essa geração. Antes da rede social. Somos e com orgulho, tá? É verdade. E hoje, com esse avanço, o que a gente faz? A gente segue o avanço, preocupados em desenvolver algo com conteúdo bom, com assuntos relevantes, para que o nosso público se torne mais próximo. Esse que é o ponto. É aí que vem essa vontade em querer fazer mais e demonstrar que esse trabalho é feito 100% com amor. Sim. Né? E é aí que está a chave do sucesso. Fazer aquilo que ama, se sentir bem realizado. Então, para quem não tem toda essa bagagem, o estudo, a educação. E outra coisa, para a gente estar de frente às câmeras e falar aquilo que a gente pensa que é necessário, não é para todo mundo. É verdade. Você citou um exemplo, eu acho que a gente tem que se inspirar sempre, né, em profissionais assim. Tem 2 profissionais que citaram 2 frases que se encaixam aí no que você falou. O primeiro é o Danilo Gentili. Perguntaram para ele o que é sucesso para você, ele fazer o que você ama. E o outro é o Felipe Tito, que eu admiro e respeito também demais, que ele falou uma frase assim que eu acho super interessante. A diferença entre sabedoria e conhecimento. Sabedoria é você saber que tomate é fruta. Conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é você não botar o tomate na salada de fruta. Você entende? É tudo muito simples de se fazer, de se entender, e a gente que dificulta. É isso. Com todo esse sucesso, hoje você está na 7ª edição da revista People News. É a capa da revista People News. Como surgiu o convite, essa parceria entre esse apresentador fantástico com um veículo de comunicação impresso? Olha, agradecer a Márcia, né, que desde o primeiro momento me preparou, me procurou, né, me deu toda a atenção, sabe que minha vida é uma loucura. Ela me tratou com muito respeito. A todo o time, né, a toda a família da revista People News, para mim é muito importante. É sempre muito importante. E eles levaram para um lado bem legal, né, botaram umas fotos maneiras e tal. Porque, eu já fui meio prejudicado na aparência, né? Eu gastei um dinheiro na cara.
eu botei barba, harmonização, comprei dente, faço botox, faço relaxamento do cabelo a cada 45 dias, né? Fiz ali com a ajuda de um remedinho nos médicos e tal, perdi 40 quilos, agora eu estou tomando um Danoninho para ver se eu fico mais forte. Quem fala a verdade fala uma vez só. Então, assim, e quando isso junta com o que a gente faz, né, o reconhecimento do nosso trabalho, porque nós somos uma empresa, né? A nossa aparência. E outra, a aparência, eu não estou falando de beleza, eu estou falando de saúde, de tudo. Você pode se sentir extremamente bem tendo 40 quilos a mais, não é? Isso não é o problema, né? Agora, se você quer buscar o melhor, e você pode buscar o melhor, busque o melhor. O equilíbrio é tudo, claro que é, mas busque sempre os melhores profissionais, mas não tem que deixar de fazer. E eles abordaram ali tudo isso, e foi muito gratificante, é muito, muito bacana. Eu sou só gratidão. Vaguinho, Não. você já tem a sua vida na TV, no rádio, veículos impressos de comunicação. A sua vida dá um livro. Já pensou nessa possibilidade? Ah, rapaz, eu não sei, não. Eu acho que eu posso somar mais fazendo o que eu faço, sabe? Porque, assim, sejamos sinceros, tem muita coisa que serve como serviu como aprendizado, tem muita coisa que a gente. Como é que eu posso dizer? Não é que não gostaria de falar, eu acho que tem coisa que é muito pessoal. Eu admiro muito quem tem essa facilidade de lidar, sabe? Porque, vamos lá, eu não tive a vida que eu gostaria de ter tido. Uhum. Você pergunta assim, fica mágoa? Não, não é mágoa. Mas, assim, eu sou um cara de virar chave, eu viro a chave. Eu não fico voltando para tentar, de alguma forma, como é que eu posso dizer? Justificar uma possível chateação. Não. Mas isso daí não precisa ser retratado no livro. Você pode contar a história e as pessoas se inspirarem nisso. Mas eu acho que o meu jeito de fazer com que as pessoas se inspirem é apresentando quem eu sou hoje, apresentando o resultado que eu dou hoje, fazendo o que eu faço hoje. Eu acho muito legal. Para mim seria uma honra. Eu ouvir isso de você, para mim é incrível. Fico feliz de saber que, né, de fato, isso aí seria possível caso fosse, né, de vontade, uma vontade nossa, mas realmente eu nunca pensei nisso, não. Não que não venha acontecer, porque a gente nunca sabe, né? Mas eu estou muito feliz do jeito que eu estou. Ah, legal. Não, isso é bom. Eu só te perguntei isso porque tem tanta coisa que é importante falar e que às vezes não é falado, né? É um livro retratando da história em relação a sua com a sua família, é você com todo esse conhecimento, trazendo conhecimento hoje na televisão. Tem muita coisa por trás deste comunicador de sucesso que as pessoas não sabem. Então, é por isso que toda semana eu gosto de contar histórias de pessoas que são fora de Ai, ficção. é isso que eu ia falar. Uma coisa não anula a outra. Mas o que eu gostaria de fazer, você está me dando chance de fazer. Esse aí já é o teu papel, sabe? Eu acho isso legal. Eu acho que a gente tem que saber onde a gente se encaixa, onde a gente se coloca. Você entende? Quer ver uma coisa? Primeira mão. Dia 3 de julho, eu estreiei o podcast. Eu estreio, na verdade, um podcast a partir de agora chamado Escrachando, onde eu homenageei o meu pai com o nome. Uhum. E eu estou ali num papel de entrevistador e, cara, eu descobri que é muito difícil, sabe? Eu vou trazer assuntos polêmicos, pessoas polêmicas, e aí o primeiro que eu gravei, né? Aí eu ouvi o cara falando assim: nossa, você tinha que ser mais polêmico. Não, eu sou jornalista, eu não tenho que ser mais polêmico. A polêmica cabe ao cara, ao entrevistado. Não adianta. Se a gente não entender que quando a gente abre esse espaço, o protagonista é o outro, a gente só nos cabe perguntar, questionar quando for, e de forma respeitosa. Se você concorda ou se não concorda, não cabe a gente, principalmente. Né, o meu primeiro entrevistado extremamente polêmico. Responde na justiça, então cabe ele provar na justiça, não para mim, né? Mas se, devia estar, vou dar um exemplo, devia estar preso, cabe à justiça, soltou. Mas ele
Poxa, ele está se defendendo porque ele tem certeza da inocência. Que bom, eu não fiz concurso para magistratura, não cabe julgar, eu não fiz prova para promotoria, não cabe apontar. Eu não sou advogado, não cabe defender, eu sou jornalista. Né? Então, assim, sabe quando você está muito em paz com o que você faz? É exatamente por isso. Eu acho que é esse link que eu quero fazer. É Se isso. você está em paz, você não precisa se preocupar com o restante. Muito bom. É isso. Hoje, gente, eu estou de frente com este homem que tirou dessa sua agenda bem compromissada uma horinha da agenda dele para vir contar pequenos capítulos desse louco livro que se chama Vida. E Opa, gostei disso. Corte internet. ele com certeza, é protagonista no que faz. Bom, vamos para uma parte do nosso programa agora, que é o nosso bate-bola. Vamos lá. Vamos. Bate-bola com Wagner Montes Filho. Vaguinho, um sonho, Continuar fazendo o que eu faço. uma vontade, Uma vontade. Eu acho que ela se mistura muito com o sonho, porque, na verdade, o sonho eu vejo como objetivo. E o objetivo a gente vai atrás. E para isso a gente tem que ter vontade. muito bom. Um lugar, Minha casa, uma profissão, jornalismo. educação, Fundamental, essencial. Instrumento importante na construção de um futuro melhor. Precisa ser respeitada, investida e debatido para que as coisas só melhorem. verdade. Isso muito bom. É isso. A conscientização é essa, a educação, é a conscientização É isso. desse passaporte que é a liberdade para todo ser humano, né? Perfeito. É isso mesmo. Um livro. Eu brinco, assim, eu não sou muito, eu gostaria de ler bastante livro, tá? Eu gostaria de ler mais. Só que eu leio muito dentro daquilo que é a minha realidade, né? Eu leio muito sobre segurança pública, etc. Mas não foge disso a Arte da Guerra de Sun Tzu. Muito bom. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria? Mudar algo no mundo. Acabar com a maldade, independentemente de onde e de como. Ou melhor, não interessa onde a pessoa ruim age. Eu acho que a gente tem que acabar com isso, com o poder do ruim no mundo, do mal no mundo. Eu acho que a gente tem que... Porque acabando com isso, todo o restante tem que entrar no lugar, né? Verdade. Eu amo A vida. uma cor, Preta. Inclusive, estamos na mesma paleta, né? não é? Montanha, praia ou cidade? Praia. Um estilo musical, Rapaz, se eu falar, você acredita? Eu sou eclético, né? Meto todo. E outra coisa, desculpa me estender, mas pega outro apresentador e vê se é raiz como eu sou. Se foi criado como eu fui, conhece o que eu conheço. Não estou generalizando, tem muitos que fazem e conhecem. Mas passinho de funk, pelo menos no Rio de Janeiro, que eu saiba, só eu que faço. Passo de funk é tudo comigo. Ó, ouço funk, adoro sertanejo, samba e pagode é Rio de Janeiro, não tem jeito. Mas se eu te falar que eu adoro jazz e blues, você acredita? acredito. Olha, rapaz, esquece. Charutinho, um whisky e um blues, um jazz. Ah, bebê. Bom demais nesse frio, então nem se fala. Muito bom. Teatro, TV ou cinema? Depende por quê, né? Para fazer TV, para assistir teatro ou aprender. E cinema também. É bom a gente curtir, né? Dá para curtir, dá para curtir. Isso aí. Vamos lá, então. Eu me defino um apresentador. Raiz. Eu me defino um homem. Usando o português, claro, bem no estilo carioca. Brabo. Família para mim. Básico. Deus em minha vida é. Tudo. Querido, é isso. Que esse tudo
Que esse Deus que move esse universo, essa força que impulsiona esse mundo, possa te proteger e que venha realmente fazer com que você a cada dia se sinta mais realizado. Que o Amém. nosso universo possa conspirar sempre a seu favor e que você, com o trabalho que desenvolve, continue sendo essa fonte de inspiração que você é. Muito obrigado pela sua parceria, por estar conosco. Quando eu falo estar conosco, é que hoje você deixa aqui um pouco da sua história para brasileiros cidadãos do mundo. Muito obrigado e mais sucesso. Eu que te agradeço, sucesso para você, continue esse cara incrível sempre, super generoso, e a gente sabe que isso é importante, né, nessa missão que Deus deu para a gente. Que Ele te abençoe, que 2025 seja um ano repleto de vitórias, novas conquistas para todos que estão nos assistindo. E eu me coloco à disposição mais uma vez, para mim é motivo de muita honra. Estou por aqui, indo para aí, vou avisar também, e junto a gente vai fazendo a nossa parte, tentando fazer a diferença sempre. É isso. Muito obrigado. Para vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, fica na tela as redes sociais do nosso querido apresentador Wagner Montes Filho. E com certeza, gente, esse programa foi criado para toda semana contar histórias de pessoas que fazem a diferença, como o nosso convidado de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Robert Talks. Robert Talks.